todos. Estamos hoje na nossa segunda semana com a nossa última palestra do ciclo de palestras do Março Mulher 2021, da Comissão da Mulher Advogada da OAB Campinas. E hoje nós teremos a honra, o privilégio de ouvir uma amiga querida, uma pessoa incrível que tem um conhecimento ímpar sobre a temática. As pessoas transexuais, a questão do nome social versus a importância. A importância, estou tentando entender aqui. A importância. Gente, perdão, nem eu estou entendendo minha letra. Deixa eu repetir de novo. As pessoas transexuais, a questão do nome social versus a importância do registro civil retificado nas relações de trabalho e a importância da capacitação nas empresas. Agora foi. E eu gostaria de trazer a nossa palestrante de hoje, que é a doutora Ana Carolina Hinojosa de Souza Camargo de Oliveira, que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Homofobia. É uma pessoa que vai trazer vários aspectos interessantíssimos, principalmente para os graduados que estão trabalhando em TCC nessa temática, aos estudantes de direito, aos quais eu já agradeço a presença, aos militantes dessa esfera e de outras, e principalmente a todas as pessoas que estão assistindo a essa palestra. Eu quero agradecer, nesse momento, o pessoal de São Paulo pela assistência que dão. Quero agradecer as nossas superpoderosas, Beatriz, Andressa, Carol e Miriam, por toda a assistência técnica que elas dão, que sem isso seria impossível nós podermos ministrar palestras, apresentar para vocês aqui de forma online nesse momento de pandemia. Queria agradecer também à diretoria da OAB, nosso presidente, Daniel Blixen, aos diretores e principalmente a sempre presente, que nos apoia incondicionalmente, nossa VP, Luciana Freitas. Então, com vocês, a palavra, Luciana Freitas. Muito obrigada. Bom, boa noite a todas, a todos. É um prazer recebê-los aqui para mais uma palestra do mês de março da OAB Campinas. Esse mês está recheado, né, Fábia? São várias temáticas, várias abordagens. Então, gostaria de parabenizar a Comissão da Mulher Advogada da OAB Campinas, em nome da Fábia, que é uma grande amiga, é presidente da comissão, uma comissão atuante, que faz também trabalhos comunitários junto à sociedade, logicamente, com a pandemia, né, um pouco mais de forma remota ou reduzida, mas que não deixa nunca, né, de exercer a representatividade. Isso é muito importante, viu? Então, agradeço imensamente em nome de todos nós, da diretoria da OAB Campinas, meu, do Daniel, do Paulo, do Ivan e do Cláudio, o trabalho, a dedicação de vocês, né, a doação de tempo, conhecimento de vocês para a realização de todos esses eventos. Agradecer também a São Paulo, eles que disponibilizam esse ambiente para a gente, essa sala virtual. Isso é realmente muito importante, acho que mesmo distante nós conseguimos estar um pouco mais próximos, né? Comentávamos um pouco aí antes da abertura da sala que realmente está bem complicada toda essa vida online, mas pelo menos com esses eventos nós conseguimos compartilhar aí um pouco da nossa convivência, né, dos nossos passos, enfim, e essa caminhada fica um pouquinho mais fácil de ser trilhada, né? Agradecer aos nossos funcionários, aqui quem nos acompanha sempre nas palestras, a Carol, a Beatriz, a Andressa, a Miriam, e dizer que realmente, Fábio, eu faço uma brincadeira, falo que eu estou muito longe de ser da geração milênio, né? Então, se a gente não tivesse as meninas super poderosas aqui, a gente não ia conseguir realizar nada desses eventos online, né? Então, quando eu vou perguntar para elas do que se trata, elas já me dão a explicação, já fala como é que faz, já aponta o link, então tá tudo certo.
a gente se entende dessa forma, o que é muito bom. Então, muito obrigada, viu, meninas? Agradecer a Ana Carolina, ela também é presidente de comissão da OAB daqui de Campinas, a doutora Tereza Zabala, também a vice da comissão, está aqui nos prestigiando também. Agradecer a vocês, meninas, também, igualmente, pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem, pela competência com a qual vocês conseguem passar o conhecimento de vocês, isso é muito importante, né? Então, contar com vocês sempre juntos, o trabalho sempre desenvolvido em equipe, eu falo que é o melhor trabalho a ser feito e o mais gratificante. Então, muito obrigada, Carol, pela sua presença e pela palestra. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável aí de conhecimento e de troca de experiências e informações. Vou devolver a palavra à doutora Fábia. Quero agradecer a toda a minha comissão pelo trabalho, pelo compartilhamento, principalmente hoje, na data de hoje, a Samantha Cavalcante, que mais uma vez fez um vídeo convidando vocês para essa palestra, e eu já pude ver que tem alguns que entraram aqui justamente por conta do convite dela, por curiosidade à temática e principalmente para ter um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para Carol, como eu chamo, porque ela é uma pessoa incrível, acolhedora, é alguém que realmente tem domínio sobre o tema, sobre todos os aspectos que vão ser abordados, e com certeza vai ser uma noite de muito ensinamento e muita troca. Muito obrigada, com vocês a Carol. Boa noite a todos, todas e todes. Estão me ouvindo? Assim? Eu tenho a honra de poder palestrar aqui, me sinto muito grata, gratidão à doutora Fábia, a toda a diretoria da OAB Campinas, a diretoria da OAB São Paulo, todo o suporte que nós temos, doutor Daniel Blickenstein, doutora Luciana, presente aqui hoje, doutora Fábia, que sem ela esses eventos não aconteceriam, ela é maravilhosa, todo ano ela sempre faz. O ano passado, com a pandemia, ela não deixou, ela fez, esse ano está fazendo novamente, guerreira. Agradeço imensamente pelo convite e faço isso em nome da Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia, daqui de Campinas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as pessoas transexuais, a importância do nome social versus a importância do registro de nascimento retificado dessa pessoa transexual. Vamos falar um pouquinho das mulheres transexuais, afinal nós estamos no ciclo de palestras do mês da mulher. Então nós vamos falar um pouquinho da mulher transexual especificamente. Peço para a Carol colocar os slides, por favor. Posso começar, né? Antes até de começar a palestra, eu queria dar a minha solidarização em relação a duas perdas que nós tivemos essa semana. Eu estou muito triste. Dia 13, uma mulher transexual em São Paulo, presidente do instituto, da qual nós ajudamos ela a fundar, que é o Instituto Unice, a Valéria Rodrigues, infelizmente foi vitimizada pela Covid-19. Nos deixou muito tristes e órfãos. As pessoas transexuais, realmente, ela fazia muito por essas pessoas, tanto em São Paulo como em Franco da Rocha. Então, aqui a minha homenagem a ela. E também uma aluna, mais aluna que perdi essa semana, dia 16, também vítima da Covid. Então, a minha homenagem a essas duas mulheres guerreiras, porque ambas são guerreiras. Agradeço aqui a minha amiga de coração, minha irmã de coração, Tereza Zabala, que é minha vice aqui na Comissão da Diversidade. Bom, vamos lá. Podemos seguir para o próximo slide, por favor? Aqui é um pouquinho da minha história, gente, que eu gosto de colocar,
para vocês entenderem um pouquinho sobre por que eu vim parar na diversidade, por que eu vim atuar nos direitos LGBTI. Bom, olá a todas, todos e todos. Sou advogada, sou formada desde 1997 pela Universidade de São Francisco e sou atuante desde então. Eu também trabalho como professora universitária desde o ano de 2006, quando entrei para a vida acadêmica, e dela nunca mais eu saí, porque lecionar também é minha vida. E nas horas vagas, mentira, tá, gente? Em todas as horas eu também sou esposa e mãe de 3 lindos filhos. Eu sempre atuei na área do direito de família e no direito do consumidor. E eu confesso que essas foram as minhas áreas favoritas, até que, em 2015, eu reencontrei a minha amiga de faculdade, a minha irmã do coração, a Teresa Zabala, que na época ela ingressava no mestrado em Direitos Humanos. E numa conversa muito boa, nós resolvemos atuar juntas. E eu mudei o rumo da minha vida, da minha história. Lá em abril de 2015, eu adentrei ao mundo LGBTI. De forma que isso também me encantou. E trabalhar com os direitos LGBT, que na verdade é também trabalhar com direitos humanos, tornou a área do direito que hoje eu chamo de minha menina dos olhos. Vou passar para o próximo slide, por favor. E a partir daí eu fui o quê? Fui estudar, participei de várias conferências municipais, estaduais, congressos. Eu adentrei em grupos de estudo, participei do meio LGBTI, das suas lutas, sempre atuando como advogada e pesquisadora. Foi assim que eu ajudei a fundar alguns institutos e associações que hoje cuidam da população LGBTI. Em junho de 2015, eu ingressei como membro dessa comissão da diversidade sexual e combate à homofobia, aqui de Campinas. E já no ano seguinte, em 2016, eu já estava como presidente da comissão. De lá estou até hoje. Todos esses anos, nós levamos o nome da nossa comissão aos congressos nacionais, internacionais e os outros eventos de relevância. Tudo isso pensando em apenas uma única coisa: levar o conhecimento de todos os direitos LGBTQIA+, não se assustem com a sigla, por favor, a gente já vai chegar nela, e assim criarmos uma empatia com toda a população LGBTI, porque o que o mundo precisa hoje é de empatia, nós precisamos nos colocar no lugar do próximo para poder entender. E eu confesso a vocês que da sigla eu me identifiquei bastante com o público T. Vocês vão entender já já qual é o público T. E eu vou falar um pouquinho para vocês dessa população. Antes da gente falar, então, sobre a questão do nome social propriamente dito e do registro nas relações de trabalho, vamos saber um pouquinho sobre a diversidade sexual. Porque se eu não explicar para vocês um pouquinho da sigla, quem são as pessoas transexuais, transgêneros, o que vocês não vão entender muito sobre o que eu quero falar lá na frente. Então, vamos lá. Mas o que é esse monte de siglas? LGBTQIA+. Nossa, quanta sigla! Será que eu me encaixo em alguma delas? Então, vamos saber, né? O que significa cada sigla LGBTQIA+. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa sigla. Talvez não inteira, mas na maioria das vezes você ouviu LGBT, LGBTI, mas vamos conhecer a sigla. Para que elas servem? Elas servem justamente para representar e acolher todas as pessoas que não se enquadram no padrão cis heteronormativo. Nossa, mas que palavrão é esse?
O que eu quis dizer é o seguinte, que não se consideram pessoas heterossexuais ou não consideram cisgênero. Outra palavrão, né? Mas nós vamos entender um pouquinho depois. Vamos lá, vamos passar para cada uma das siglas. L, de lésbicas, toda mulher que se identifica como mulher e se relaciona com outras mulheres. Então, ela se identifica como mulher. Eu sou mulher, sim, me identifico como mulher, mas me relaciono com outras mulheres. Essas são as mulheres lésbicas. Gays. Gay é todo homem que se identifica como homem. Ele não tem problema nenhum com a identidade masculina dele, mas ele se relaciona com outros homens. Bissexuais, que podem ser homens ou mulheres, que se relacionam com pessoas de ambos os gêneros, também que se relacionam com homem, com mulher, não tem problema, assim é. Transsexuais, a sigla T. T a gente fala transexuais, travestis, transgêneros. A gente usa o T para essas três vertentes. São pessoas que elas se identificam com um gênero diferente do designado no nascimento. É onde eu quero chegar na palestra de hoje. É onde eu quero explicar exatamente o que é um transexual, uma pessoa transexual, o que é uma travesti, uma pessoa transgênero. Aí a gente tem o quê da sigla, que é novo aí para muitas pessoas, que a gente chama de queer. São as pessoas que não se identificam com uma identidade cisnormativa ou heteronormativa. Elas também não necessariamente se identificam com nenhuma orientação sexual ou identidade de gênero. De certa forma, o que a gente fala? A identidade queer, ela engloba todas as orientações e identidades, sem se limitar. Ela não coloca aquela pessoa num rótulo. Elas são todos. E tem também o I, de intersexo. O que é o intersexo? São as pessoas com variações naturais do corpo e que não se encaixam nas típicas noções binárias de sexo masculino ou feminino, é uma questão mais biológica. São vários tipos de intersexualidade que existem. Uma hora dessas eu vou programar uma palestra para a gente falar apenas sobre as pessoas intersexo. Ou eu mesma vou dar a palestra, ou vou convidar pessoas a darem essa palestra, porque é um tema super interessante. Então, são vários tipos de intersexualidade, podendo se referir a diferenças cromossômicas, gônadas, órgãos externos e internos. É mais uma questão médica também. Podemos passar para o próximo slide. Aí nós temos o A, já falei, L, G, B, T, Q, I, A. O que é o A? O A são as pessoas, é o A de assexual. São as pessoas que elas não sentem atração sexual por outras pessoas, independente do gênero. Ela não sente nenhuma atração, ela não sente atração sexual, ela não se envolve, ela não tem vontade, independente de ser um homem ou ser uma mulher, ela não tem essa atração sexual. Então, são chamadas pessoas assexuais, assexuadas, na verdade. E tem o mais. O que é o mais da sigla? É que falar de orientação sexual e identidade de gênero, gente, engloba muitas coisas, tipos e definições diferentes e de diferentes maneiras também. Então, o mais que a gente coloca é justamente com o objetivo de englobar todas as outras letras desse universo colorido. Gente, eu estou falando para vocês das siglas. Eu, particularmente, tá? Ana Carolina, eu não concordo com essas siglas. Eu acho que a gente fica rotulado, mas elas existem, e se elas existem, a gente tem que lidar com isso. Nós precisamos lidar com as siglas também. Esse mais que eu coloquei para vocês, que ela engloba todas as outras letras do universo colorido, esse mais também eu atribuo
aquelas pessoas que estão no universo e não se encaixam em nenhuma outra sigla, tá? O que engloba também as pessoas que se intitulam o S. Vocês já ouviram falar? Ah, eu sou o S da sigla, mas não tem S nessa sigla. S do quê? S de simpatizante. Antigamente falava assim, GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Vocês devem lembrar. Mas esse S que eu falo, simpatizantes com a causa, ou seja, que também defendem os direitos humanos de toda a humanidade. Então, esse mais, que às vezes a gente fala que ele engloba todas as letras desse universo colorido. E eu, particularmente, isso é o meu entendimento, não o entendimento de algumas outras autores, algumas outras pessoas estudiosas do caso. Esse mais, eu me englobo nele, porque eu acho que eu me encaixo também nessa situação. Eu não estou lá, eu não gosto de rotular as pessoas por siglas, mas elas existem. Então, se elas existem, a gente tem que lidar com isso. E eu acho que eu me encaixo nesse mais, porque eu atuo na causa. Eu gosto de atuar na causa. Eu gosto de atuar em direitos LGBTI. Eu gosto de atuar em direitos humanos. Entendeu? Afinal, eu defendo direitos humanos de toda a humanidade. Essa é a intenção do mais, no meu ponto de vista, que eu quero colocar para vocês. Tá bom? Então, acho que eu me encaixo nessa sigla. E você, já sabe? Depois que eu falei para você LGBTQIA+, será que você também não se encaixaria em alguma dessas siglas? Não significa que você está encaixada na sigla, você tem que estar no mundo colorido LGBT. Mas você está lá. Se você tem a empatia com o próximo, você está lá. Independente do próximo ser um LGBT ou não. Entendeu? Então tá aí. Esse é o meu ponto de vista. Então verifica se você se encaixa em algum deles também. Você ouviu falar agora, que eu falei agora há pouco, cisgênero e transgênero. Meu Deus, que palavrão é esse? Na palestra da minha amiga, irmã do coração, a Tereza Zabala, que foi a semana passada, ela mostrou um pouquinho. Ela fez, quem estava presente, ficou assim, pensativo, tenho certeza disso, quando ela mostrou um casal de transgênero, grávidos, mas que tinham uma relação heterossexual. Meu Deus do céu. Pirou a cabeça de todo mundo, eu acho, né? Mas vamos lá. Então, você já ouviu falar sobre cisgênero, acabei de falar. E deve estar se perguntando também, o que significa o cisgênero? Então, vamos lá. Por isso que a gente vai falar também sobre transgênero, para a gente entender essa outra expressão. O transgênero é uma pessoa que tem uma identidade de gênero diferente do seu sexo biológico. Peraí, não estou entendendo. Então, assim, aqui, na minha mente, na minha cabeça, no que eu me entendo como pessoa, eu me identifico com um gênero, mas ele não está de acordo com o gênero do meu sexo biológico. Como é que funciona isso? São aquelas pessoas que, por exemplo, nascem num sexo biológico, mas se entendem do outro sexo. Então, são as pessoas transgênero. Então, se você entendeu o que é uma pessoa transgênero, é só você fazer o inverso e você vai saber o que é uma pessoa cisgênero. Então, quando vocês ouvirem falar assim, eu sou cis, eu sou cisgênero, vocês vão entender. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa cisgênero. Por quê? Eu não tenho nenhum problema com o meu sexo biológico. O meu sexo biológico do meu nascimento é o sexo feminino. Eu me entendo também do sexo feminino, eu me identifico como uma mulher. Então, eu sou cisgênero. Então, quando vocês ouvirem muito cisgênero, transgênero, vocês já vão saber. Quando a gente fala trans, ele transpassa, né? Quando ele transpassa, você já sabe que existe essa passagem.
Então, o transgênero é aquele que não se identifica com o sexo, o seu sexo psicológico não identifica com o sexo biológico. E o cisgênero, ele se identifica. Não confundam, quando eu vou falar um pouquinho depois, sobre o gay, a lésbica, porque pode ser o gay, o gay ou a lésbica, elas podem ser o quê? Cisgênero. E um transgênero também pode ser gay ou lésbica? Pode também, porque é diferente. Identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual é outra, mas que eu vou falar já já. Tudo isso para a gente entender. Pode passar para o próximo? Isso. A pessoa transgênero, então, ela não se identifica com essa situação. A sua personalidade, ela é diferente do seu corpo físico. Se for uma mulher transgênero, ela nasceu no corpo físico masculino, mas sempre se identificou como uma mulher. Se for um homem transgênero, ele nasceu no corpo físico feminino, mas sempre se identificou como homem. Mas isso implica em dizer que a pessoa é homossexual, gay ou lésbica, por exemplo? Claro que não, acabei de falar. E como que eu vou distinguir? Vou ficar perdida, vou chegar, vou ver uma pessoa, eu sei que o registro daquela pessoa é um registro lá, tô vendo uma mulher linda, maravilhosa na minha frente, mas eu tô com o registro dela na minha mão, e ela não é a Maria, ela é o João, e agora ela é um homem trans, porque ela é João de nascimento, ou ela é uma mulher trans? Aí a gente para pensar no seguinte, o que você está enxergando? Um homem ou uma mulher? Você está enxergando uma mulher. Você está enxergando uma mulher, mesmo que o documento dela ainda esteja com um nome masculino, ela é uma mulher transgênero, uma mulher transexual. E da mesma forma, se for um homem, você está vendo um homem na sua frente, mas o documento dele é um documento feminino, você está diante de um homem trans. E isso não implica dizer, então, que a pessoa é homossexual, gay, lésbica, por exemplo, porque ela pode ser uma pessoa cisgênero lésbica, transgênero lésbica, cisgênero gay, transgênero gay, ou cisgênero ou transgênero bissexual. Pode acontecer, mas isso eu vou falar já já. Então, vamos lá, pode passar para o próximo. Vamos falar, então, sobre a diferença de gênero, de identidade de gênero e orientação sexual. Totalmente diferente, tá? Então, identidade de gênero. Já falamos há pouco o quê? Que é a percepção íntima que uma pessoa tem de si como sendo do gênero masculino, feminino ou de alguma combinação dos dois, independente do sexo biológico. Então, o que acontece? A identidade, ela traduz o entendimento de que a pessoa tem sobre ela mesma, como ela se descreve e deseja ser reconhecida, entendeu? Identidade de gênero, então, vamos lá. A identidade traduz o entendimento que a pessoa tem sobre ela mesma, como ela se descreve e deseja ser reconhecida. Partindo daí, a gente tem as expressões que eu peço para minha xará me ajudar o próximo, olha lá. Transgênero, transexual, travesti. Tudo isso daqui está englobado aonde? Na sigla T. Não vamos falar sobre as pessoas transexuais hoje? Por que eu estou falando tudo isso? Para vocês entenderem. Daqui a pouco a gente já chega e deslancha. Então, transgênero. Transgênero é uma pessoa que tem uma identidade de gênero diferente do seu sexo biológico. O psicológico não condiz com o biológico. Transsexual, ela é uma pessoa que busca ou passa por uma transição social com o objetivo de se assemelhar com a identidade de gênero da qual ela se identifica, que é diferente do sexo biológico dela.
Essa transição, ela pode incluir a transição por tratamentos hormonais ou cirúrgicos, mas não se resume somente a isso. A gente vai falar já mais um pouquinho. E a travesti? Tá? Eu coloquei travesti no início. É uma pessoa que ela tem o sexo biológico masculino, toda travesti tem o sexo biológico o quê? Masculino. Mas eu tô vendo uma mulher lá, tudo bem, mas o sexo biológico que eu estou falando, masculino. Mas que ela se entende como uma figura feminina. Por mais que a sua expressão de gênero, assim, ou seja, por mais que sua expressão de gênero é feminina, a travesti não necessariamente deseja mudar o seu órgão sexual masculino. A transexual, a pessoa transexual, ela não tem ela não gosta do órgão da genitália, né? Que ela tem, o sexo que ela tem, biológico. Mas a travesti não. Ela não necessariamente deseja mudar seu órgão sexual masculino, ao contrário das duas identidades anteriores, o transgênero e a transexual, tá? Que podem ser tratadas no feminino ou no masculino. Transgênero e transexual, você pode tratar tanto no masculino como no feminino, vai depender da situação da pessoa, o que ela se identifica, tá? De acordo com a sua identidade. Mas a travesti, ela sempre será referida no feminino. Por isso, entenda o que eu falei. Pode passar para o próximo, por favor. Ah lá, entenda que falei. A travesti. Por quê? A gente vê muito isso. Eu fico chocada, eu fico irritada, eu fico estressada de ver tantas pessoas que colocam, algumas que colocam por ignorância, tá? Que elas não sabem. Outras que colocam principalmente em reportagens, que fala o travesti, um travesti. Gente, eu não sou o Carol. A doutora Fábia não é o Fábia. Não é? Então, é isso que eu fico muito brava quando eu vejo. Essa falta de respeito, essa falta de empatia. Isso porque a gente está falando o quê? De pessoa, a travesti é uma pessoa que se identifica com o sexo feminino. É a identificação de uma mulher. Então, é a travesti. Então, eu espero que depois dessa palestra, vocês possam, quando se for falar sobre uma travesti, procurem colocar no feminino, para que vocês respeitem a identidade de gênero dela. Podemos passar para o próximo. E orientação sexual? O que seria orientação sexual? Orientação sexual totalmente diferente de identidade de gênero. Por que eu estou falando tudo isso, Carol? Estou falando tudo isso hoje porque a gente vai falar das empresas já. A gente vai falar da capacitação nas empresas. Então, eu preciso demonstrar. Quando eu falo da capacitação, eu não vou falar só do registro, da importância do registro. Eu vou falar da capacitação no tratamento. Nós vamos falar de empatia. É isso que eu vou falar. Então, orientação sexual nada mais é o quê? É a atração afetiva ou, né? Atração sexual que uma pessoa manifesta em relação à outra, para quem se direciona involuntariamente o seu desejo. A gente tem um desejo involuntário. Por isso, quando eu falo, involuntariamente o seu desejo. Eu escolho de quem eu quero gostar? Você escolhe de quem você quer gostar? Acho que não, né? Porque se a gente escolhesse, olha, já pensou? Se fosse escolher, escolheria se a gente talvez escolhesse outras pessoas que estão na nossa vida. Eu escolhi meu marido, viu? Escolhi meu marido por amor, eu tô com ele há 20 anos casada. E esse ano vai fazer 29 anos. E passamos bem por uma pandemia.
Mas vamos lá. Por isso que eu digo, é importante o quê? Não se utilizar uma expressão que muita gente se utiliza. E isso acontece muito aonde? Nas empresas. Eu já dei várias capacitações e vejo como que é. A expressão que se utiliza é opção sexual. Tá certo? Se eu acabei de falar que é a atração afetiva ou sexual que uma pessoa manifesta em relação a outra, involuntariamente. Ela manifesta involuntariamente o seu desejo. Então, isso é uma opção? Eu estou optando? Eu estou optando? Não, eu não estou optando. Então, é muito importante deixar claro aqui que a expressão opção sexual não deve ser usada, por ela não se tratar de uma escolha. E você não escolhe de quem gostar. A gente tenta, né? Mas não é sempre isso que acontece. Existem 3 tipos. Ouvindo? Pequeno problema, gente, desculpa. Eu tô tendo que fazer do celular hoje. Por isso que a Carolzinha está me ajudando nos slides. Se não fosse a OAB, se não fosse nossas representantes superpoderosas que nos ajudam, hein? O que seríamos de nós? Eu também sou, como a Luciana falou, da época antiga. Não sou muito assim com essas modernidades. Peno pra caramba. Se não fosse meu filho que acabou de entrar na faculdade de engenharia de software e ter feito técnico em informática, eu, estaria. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, existem 3 tipos tipos majoritários de orientação sexual. Heterossexual, homossexual e bissexual. Não tem nada a ver com a identidade de gênero, gente. Então, heterossexual é a pessoa que se sente atraída, afetiva ou sexualmente por pessoas do sexo oposto, do gênero oposto, sexo ou gênero que a gente fala, tá? Aí não é só o sexo biológico, não, sexo e gênero. A gente falou de identidade de gênero. Tanto que a gente vê, por exemplo, uma mulher transexual sendo lésbica, porque ela está se envolvendo com outra mulher sexual, uma outra mulher. E o que acontece? As pessoas falam assim, mas isso aí não é... Isso é uma relação heterossexual de jeito nenhum, a gente está falando de gênero. Entenderam? Então, tá. Heterossexual é a pessoa que se sente atraída, afetiva ou sexualmente por pessoas do sexo ou gênero oposto. Homossexual, que a gente já encaixa gays e lésbicas. São pessoas que se sentem atraídas, tá? Afetiva ou sexualmente. Esse 11 tá a mais aí, nem sei por quê, gente. Agora que eu vi. Atraída, afetiva ou sexualmente por pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero. E as pessoas bissexuais, que são pessoas que se sentem atraídas, afetiva ou sexualmente, por pessoas de ambos os sexos, ambos os gêneros. São aquelas pessoas que se envolvem com mulher e com homem. Entendeu? Com o gênero masculino e com o gênero feminino. Tá? Agora nós vamos falar, então, o quê? Já que vocês entenderam a diferença de identidade de gênero e orientação sexual, entenderam? Para quê? Para que a gente possa falar especialmente sobre as pessoas transexuais. Em especial o quê? As mulheres trans e as travestis. Afinal, essa palestra aqui comemora o quê, gente? O ciclo do mês da mulher. Então, eu não posso falar das pessoas transexuais no geral, embora eu esteja falando, mas eu vou puxar a sardinha, sim, para as mulheres trans. Que, na verdade, eu me identifico muito. Eu ajudei muito e continuo ajudando muito as mulheres transexuais e as travestis
A vida delas é uma vida muito, muito, mas muito mesmo sofrida. Hoje muitas empresas ajudam, mas não são todas. Uma mulher travesti ou uma mulher transexual sofre demais. Sofre muito, muito, muito. Vem sofrendo desde a sua infância. Muitas são expulsas de casa, muitas deixam de estudar. Deixam de estudar e são expulsas de casa. Não têm onde morar e não têm o estudo. Vão procurar emprego, ninguém dá emprego. É mais fácil um homem trans conseguir um emprego pela passabilidade dele do que uma mulher. Do que uma travesti, uma transexual, uma mulher transexual. Entendeu? E aí elas são sofridas. O que sobra para uma pessoa dessa que precisa dormir, comer, vestir? Acaba sobrando a rua, muitas vezes. É muito triste, é uma situação muito triste. Quando eu hoje homenageei uma travesti, que é a Valéria Rodrigues, que era presidente do Instituto Nice, em São Paulo e Franco da Rocha, eu vi o quanto ela fazia pela população T. Como ela falava, pelas manas. Realmente é muito triste de ver tudo isso. Então, eu hoje estou puxando um pouco de sardinha para esse lado mesmo, tá? Vou falar um pouquinho das mulheres transexuais. E vamos falar um pouquinho também sobre o processo transexualizador. O que seria? Nascer num corpo que você não reconhece como seu é muito doloroso, não é? É um processo doloroso. Mas o que a gente tem, graças aos avanços da medicina, em parte também, tá? Em parte do direito, hoje a gente tem muitas alternativas para ajudar as pessoas transexuais. Pode mudar o slide, por favor? Na área da saúde, nós temos procedimentos cirúrgicos e hormonais, que a gente quer justamente para adequar a imagem do corpo físico, ao gênero da qual aquela pessoa se identifica. No SUS, esse processo é chamado de processo transgenitalizador. E ele busca justamente auxiliar na saúde integral da população trans. Cuida do acompanhamento da pessoa transexual, oferecendo hormonioterapia, cirurgia de transgenitalização e também um pós-operatório, sem contar na parte psicológica, com psicólogos e psiquiatras. E o processo transexualizador, ele é muito importante para quem decide passar por ele. E ele envolve também anseios e questões, porque tem toda aquela expectativa da pessoa transexual. Se vocês acompanham novela, não sei, porque eu de vez em quando sou noveleira, tá? Não sei vocês, mas novela e série, às vezes me relaxa bastante. E a última novela que passou, que terminou semana passada, tinha uma personagem que fazia essa transição, era um homem trans. Era a Ivana, que deixou de ser Ivana e virou Ivan na novela. Então, se vocês podem lembrar um pouquinho. E ele, né? Porque ele, o Ivan, ele depois que ele se identificou, que ele realmente conseguiu, ele sofreu a vida inteira. Aí foi aquela luta, porque imaginem um homem trans com seios. Complicado. E assim, outras complicações. Então, o processo transexualizador, ele é muito importante para quem decide passar por ele, e ele envolve todas essas questões e anseios. Por isso mesmo, é que reforço que o quê? Que é preciso fazer esse processo de uma forma correta e sempre supervisionada, porque a automedicação, ela é extremamente perigosa, tá? Então, isso é importante que a gente fale. Além disso,
o que acontece? Vale dizer o quê? Nem sempre existe esse desejo da transgenitalização. Como assim? Não existe só o desejo da redesignação, da cirurgia de redesignação sexual, tá? E não tem problema. Espera um pouquinho, eu me identifico como uma pessoa trans, eu preciso mudar a minha genitália? Não, você não precisa. Se para você não gosta, você não se identifica, você não necessariamente você tenha que fazer a cirurgia. Isso é uma coisa muito complicada. Isso, assim, é um processo longo, que uma outra oportunidade a gente conversa também, tá? O que determina a identidade de gênero da pessoa, como a gente já falou anteriormente, é o quê? É como ela se sente e se identifica. Não é se ela realizou algum procedimento cirúrgico hormonal, é como ela se identifica. E é por isso a importância do quê? De respeitarmos a autoidentificação e as vontades de cada um. Tá entendendo? Porque eu vou chegar lá na capacitação das empresas. Olha a importância. A importância que precisa ter o quê? De nós respeitarmos essa autoidentificação e as vontades de cada pessoa. Como é que fica, então, na esfera jurídica, essa questão? E aí, como é que fica? Vamos lá, pode passar. O próximo slide. É preciso realizar cirurgia para alterar nome e gênero no registro? Será? Lá no passado, quando eu comecei, lá em 2015, até antes já tinha, mas em 2015 mais assim a fundo, nós entrávamos com ações na justiça. E existiam processos em que o juiz não autorizava a mudança no registro civil, porque não tinha a cirurgia. Mas isso é muito pesado. Fazer uma cirurgia de mudança de sexo, uma transgenitalização, ela implica em vários fatores. Fatores hormonais, fatores de sensibilidade, de tudo isso que muitas pessoas transexuais não querem passar e não necessitam passar. Então, lá em março de 2018, teve uma decisão do STF reconhecendo a possibilidade de alterar o nome e o gênero no registro civil sem obrigatoriedade da realização da cirurgia de redesignação sexual. Olha que delícia! Olha que coisa boa! Olha como o direito evoluiu ao longo desse tempo, porque pessoas trans existem desde que o mundo é mundo. E olha a evolução. E é uma grande conquista para o movimento trans, porque reforça o quê? O direito à autoidentificação da população trans. E a noção do quê? De que o gênero é muito mais do que a genitália da pessoa. Prestaram atenção? O gênero é que importa. É como ela se autoidentifica. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que respeitar. As empresas precisam respeitar, as pessoas que trabalham nas empresas precisam respeitar. Antes de 2018, essa autoidentificação, ela não era possível. Era apenas possível se alterar o registro através de uma ação judicial, um processo que a gente chama de retificação de registro civil. O que os advogados costumam fazer, às vezes, para alterar um nome, colocar um nome para colocar um sobrenome, para conseguir dupla cidadania e tudo mais. Não é? É a mesma coisa, é uma ação de retificação de registro civil. E nos processos, era necessário juntar documentos médicos, psicológicos, hormonais, psiquiátricos. A pessoa tinha que ter todo um período de 2 anos. Era uma exigência enorme, enorme,
para que, enfim, o juiz fizesse essa declaração de que ali estava uma pessoa transexual que tinha o direito de alterar o seu registro para mudar o nome e também o seu sexo na certidão de nascimento. Era só assim que podia antes de 2018. Nós conseguimos várias, inclusive da própria Valéria, que foi candidata a vereadora, nós conseguimos num tempo recorde de 17 dias. Foi um processo, assim, foi muito bacana de fazer, sem qualquer cirurgia. Mudamos nome e o gênero. Depois de 2018, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, e muitas ações da justiça, após todo o movimento LGBTI, principalmente, né, em especial o movimento T, travar grandes batalhas e correr atrás desses direitos, o STF, então, decidiu num processo de retificação de registro civil, o quê? Que não haveria mais a necessidade da cirurgia de transgenitalização. E também, nesse mesmo julgado, decidiu-se que não haveria mais aqueles trâmites legais de ter que entrar na justiça. A partir daí, foi possível que essa alteração fosse feita pelos cartórios de registro civil de todo o Brasil. Sem o quê? Sem a necessidade dessa judicialização. Não que não há uma judicialização, porque o cartório ele manda também, se precisar, ele judicializa e ele questiona o juiz, mas de uma forma administrativa. E isso foi um grande passo, tá? Isso foi um grande passo e uma evolução dos direitos LGBTI. Olha que coisa boa. Então, isso facilitou o quê? Facilitou para todas as pessoas transexuais. E por que é importante falar isso? Porque é aonde a gente vai chegar já na questão das relações de trabalho. Pode passar no próximo slide, por favor? Como devemos, então, nos reportar quando estamos diante de uma pessoa trans? Então, ao conversar com qualquer pessoa, é super importante o quê? Respeitar os pronomes e artigos com os quais ela se identifica. Tá? Essa ideia é completamente difundida para o quê? Para os indivíduos que se identificam com o seu gênero biológico, os que chamamos lá atrás de cisgêneros. Logo, o que acontece? Por que seria diferente para a pessoa trans? Se eu sou a Carol, por que sou cisgênero, por que uma pessoa transgênero, uma mulher transexual, não é a Maria? Por que ela não é a travesti? Entende? Então, o que eu digo, lembre-se, respeitar o gênero e o nome com o qual cada pessoa gosta de ser chamada é super importante. Mas como assim? Eu vou precisar saber o nome da pessoa? Não, claro que não. Pode passar para o próximo, por favor. No caso de homens trans, o artigo pronome correto é o e ele. Já no caso de mulheres trans e das travestis, o artigo do pronome correto, a e ela. Pode passar. Dá uma olhada. O que vocês estão vendo aí? Uma mulher linda, né? Alguém está vendo um homem? Eu acho que não. Nós estamos vendo uma linda mulher. Essa mulher é a Leia T. Vocês já ouviram falar. Filha do ex-jogador Toninho Cerezo. Conhecem? Ela é uma mulher transexual. E aí? Você vai chamar? Se você pegar o documento, hoje não mais, que ela já fez a mudança, mas você pega um documento de uma mulher dessa e você vê o nome de batismo, o que está lá no registro de nascimento inicial. Você vai chamar ela como? Você vai chamar por A ou por O? Claro, né? Que é a mulher. Então, para não se confundir, estou vendo uma mulher? Estou vendo aqui, sei que é uma pessoa transexual, é uma mulher trans. Embora também eu sou bem daquelas. É mulher e é homem. Não precisa intitular mulher trans, homem trans.
é mulher e é homem. Bastou, não precisa, gente. Nós não precisamos de rótulos. Entendam isso, nós não precisamos de rótulos. A minha luta diária, quando eu falo das siglas, quando eu falo disso tudo, é justamente isso. Nós não precisamos de rótulos. Nós não precisamos colocar... O povo tem mania de colocar as pessoas em caixinhas. Nós não precisamos dessas caixinhas para viver bem. Entendeu? Passa o próximo, por favor. E esse? Quem conhece esse? Alguém tá vendo aí o filho da Gretchen ou a filha da Gretchen? Vocês estão vendo o Tami. O Tami Gretchen. Posso falar do Tami mais especificamente, gente? Minha família, o primo do meu pai, eu tenho a família do meu pai, ela é de artistas. Tem uma tia cantora, uma prima cantora, o primo do meu pai é compositor, e ele foi casado com a irmã, uma das irmãs da Gretchen. Eu me lembro, na minha infância, de frequentar os aniversários dos primos, dos familiares, frequentava-se as casas. E nos aniversários, por exemplo, você via as meninas, as crianças, as menininhas de vestido. O Tami, desde que ele se entende por gente, ele não gostava. Ele vestia, naquela época, eu me lembro, eu tinha uns 4 anos dele, eu era mais velha. E naquela época usava-se aquele cabelinho Chitãozinho Chororó, alguém lembra? Não sei se alguém é dessa época, mas usava aquele cabelinho espetado aqui, compridinho aqui. O Tami usava cabelinho Chitãozinho Chororó e usava bastante roupa jeans, camisa jeans, calça jeans, bermudão. Ele não gostava de usar vestidinhos como as primas. E você vê, desde cedo ele já tinha essa briga de identidade. A sociedade impõe uma coisa, depois ele foi dançar com a mãe. Que coisa chata. Entendeu? E hoje, graças a Deus, ele se encontrou, ele está aí. Olha só que homem. Nós estamos vendo um homem. Estão me ouvindo? É que meu telefone tocou de novo, né? Pode passar o próximo, por favor. Então, como você gostaria de ser chamado, identificado? Caso não seja assim tão visível e você não saiba a escolha da pessoa, né? A orientação, não é a escolha, né? A orientação não, perdão, a identidade de gênero da pessoa, é simples. Você pergunta, como você gostaria de ser identificado? É extremamente importante chamar cada pessoa pelo seu nome escolhido. Às vezes a gente fica com receio, mas é melhor perguntar e respeitar do que acabar desrespeitando por receio, não é não? Além disso, é extremamente importante chamar a pessoa pelo nome escolhido por ela. E caso a pessoa não tenha feito a mudança de nome em seu registro civil, ela pode escolher ser chamada pelo seu nome social, porque é também dever de todos nós respeitarmos essa escolha. Pode passar para o próximo. Importante o quê? Nunca pergunte o nome anterior da pessoa. Pelo amor de Deus, gente, não pergunta, porque nunca a gente vai saber, nunca nós saberemos o quê? Como foi todo o seu processo de vida, se essa pergunta vai ou não machucar essa pessoa. Essa decisão de falar sobre isso cabe apenas a cada pessoa individualmente. Se ela quiser, ótimo. Todos nós devemos o quê? Ter respeito com todas as pessoas. Afinal, isso é ser humano. Isso é ter o quê? Humanidade. E falando de respeito, a gente vai falar agora o quê? Da importância do respeito
ao nome social nas relações de trabalho, que é o nosso próximo passo, não é isso? A importância do respeito ao nome social nas relações de trabalho versus a importância da pessoa transexual já providenciar a retificação, registro do seu nascimento. Sobre a questão legal. Direitos, gente, eu vou ter que um segundo mudar aqui. Eu estou sem a minha bateria. Antes que acabe. Pronto. Sobre a questão legal, então, nós temos direitos e obrigações, tanto da empresa como da pessoa trans nas relações de trabalho. Certo? Nós sabemos o quê? Que o nome é, junto com a aparência, o quê? A primeira coisa que nos apresenta e nos identifica, não é isso? Por isso, vale lembrar o que a gente já falou. Pode passar o próximo, por favor? Mulher transexual, mulher trans ou transmulher, é aquela que nasceu com sexo biológico masculino, mas possui uma identidade de gênero feminina e se reconhece como mulher. Homem transexual, homem trans ou transhomem é aquele que nasceu com sexo biológico feminino, mas possui uma identidade de gênero masculina e se reconhece como homem. Então, lembra da foto que eu mostrei? Leia-Ti, você está vendo uma mulher? É uma mulher transexual. Tami Miranda, é um homem, então é um homem trans. Tá? Lembrando de como é a identificação, fica o quê? Fica mais fácil para que você possa respeitar. É esse respeito que você tem que ter. Não digo que você precise aceitar. Ninguém é obrigado a aceitar nada nesse mundo, nessa vida. Não é isso? Eu não sou obrigada a aceitar nada. Mas eu tenho uma obrigação. A minha obrigação é respeitar. Então, não digo que você precise aceitar, pois quem tem que aceitar é a própria pessoa, transexual ou não. Mas você deve o quê? Respeitar. Isso é direito e dever de todos. Pode passar para o próximo. O uso do nome social, ele é um direito que deve ser respeitado, certo? É muito importante o quê? Que o nome social ele seja respeitado de acordo com a identidade de gênero, independente da alteração no seu RG. A pessoa não alterou o RG, mas ela é uma pessoa trans, ela se auto-identifica, então ela tem que ser respeitada pelo nome social. Por isso que hoje existem decretos estaduais, municipais, que garantem o direito ao uso do nome social, tanto por travestis, tá? Por pessoas transexuais em órgãos públicos e também privados. Então, a gente tem um decreto estadual, número 55588 de 2010. Ele diz que o uso do nome social é um direito que deve ser respeitado. O Estado de São Paulo garante o direito das pessoas travestis e transexuais de serem tratadas pelo nome social em todos os órgãos públicos da administração direta e indireta do Estado. Pode passar. Nas empresas, assim como em qualquer lugar, o uso do nome social, então, ele deve ser respeitado. O que isso significa? A empresa respeitar o quê? O que significa a empresa respeitar essas normas? Tá? Muitas empresas, elas nem sempre elas estão capacitadas, gente, para respeitar essa norma. Não é por maldade. Não porque elas não respeitem ou não liguem para essa determinação legal. O que acontece justamente é porque elas não sabem lidar com essas situações. Muitas empresas não sabem lidar com essa situação. Às vezes procuram nem evitar contratar pessoas LGBT. Não que a pessoa não esteja lá, não contrata, porque isso é discriminação, mas acaba num processo seletivo, na prática acaba não acontecendo. Outras, no entanto, elas respeitam e tentam ao máximo contribuir para um ambiente legal de trabalho. Justamente voltado ao quê? Ao respeito entre as pessoas. Mas não fazem esse trabalho no sentido que
do departamento, somente no sentido do departamento de recursos humanos é que faz essa contratação, entendeu? A empresa respeita as normas, mas ela não tem a capacitação toda que deveria ter. Os demais funcionários, olha, como é que fica? Eles não estão capacitados. Aí acaba o quê? Gerando bullying, gerando problemas, conflitos internos, ações na justiça. E quem responde? A empresa. A empresa não é responsável pelo seu funcionário, pelo seu preposto? Não é assim que funciona? Quem trabalha na área trabalhista sabe. Não é isso? Então, se eu não tiver funcionários capacitados, colaboradores capacitados a agir da melhor maneira, respeitar o próximo, eu vou ter ação na justiça como empresa e eu vou responder. Mas não fui eu que fiz, eu sou o diretor da empresa, eu sou o dono da empresa, eu vou ter que pagar uma indenização. Por quê? Porque o meu outro funcionário não respeitou o funcionário que precisava ser respeitado. Assim funciona. O que significa a empresa respeitar as normas, então? Significa respeitar o uso do nome social do seu funcionário, emitindo o quê? O que a empresa tem que fazer? Emitir crachás com a identificação com o nome social. As comunicações internas devem ser feitas sempre respeitando o nome social. Todo e qualquer tipo de comunicação via e-mail, mensagens de WhatsApp, chat, reuniões em grupo ou individual devem respeitar o nome social daquela pessoa que se auto-identifica, daquele gênero. Principalmente a utilização dos banheiros. Deve ser o quê? Deve ser feita a utilização do banheiro. A pessoa transexual, ela tem o direito de utilizar o banheiro da empresa que ela trabalha de acordo com a sua identidade de gênero e não com o seu registro. E se a empresa proibir, ela está desrespeitando. Assim funciona não só para a empresa, nós estamos falando de relação de trabalho, mas isso funciona em qualquer outro lugar. Se for no shopping, numa casa noturna, num restaurante, qualquer que seja, tem que ser respeitado. Também identificação nas entrevistas é outro meio da empresa respeitar. Nós estamos diante o quê? Dos direitos da pessoa transexual. Pode mudar, por favor. Mas o registro do funcionário, como é que fica? É possível fazer o mesmo utilizando-se do nome social? Aí a gente tem uma coisinha chamada cadastro no e-social. Como é que funciona? Aí a gente chega num ponto que eu queria chegar, direitos e obrigações. O registro do funcionário ele é feito através de um cadastro junto ao e-social. Quem trabalha com recursos humanos sabe. E ele tem como base o e-social, a base dele são todos os dados e informações da Receita Federal. Logo, a empresa não poderá utilizar neste momento o nome social, porque ela faz o cadastro utilizando-se o quê? Do CPF desse seu colaborador. Pode mudar, por favor. Isso implica dizer que qualquer problema que o funcionário tenha, vamos lá, coloquei, afastamento por CAT, auxílio-doença, aposentadoria, folha de pagamento, esses documentos todos, eles são preenchidos com o nome de registro do funcionário. Entendeu? Mas como isso seria? Tá? Mas isso seria desrespeitar o uso do nome social? A empresa, então, não está respeitando? Aí é que eu falo que tem direitos e deveres, obrigações, direitos e obrigações, não é isso? Isso seria desrespeitar o uso do nome social? Desrespeitar a identidade de gênero? Isso seria passível de um processo na justiça por indenização por desrespeito ao gênero deste colaborador? Claro que não. Por isso a importância de se fazer o registro civil no cartório, no registro mesmo, não respeitar só o nome social. Entenderam? Imagine você um auxílio-doença. A pessoa vai lá, uma linda, maravilhosa,
Uma mulher linda e maravilhosa. Você olha e fala assim, você não vê nada além do que uma mulher. Mas ela precisa dar entrada num auxílio-doença. Ela vai com o documento da empresa, só que tá lá, João, ela leva na empresa, lá no INSS, e ela dá entrada lá. Quem está chamando não está vendo ela, está chamando lá de dentro. E muitas vezes, com vergonha da situação, ela vai ver que não deu certo, não aceita ser reconhecida com um nome da qual ela não se identifica, e ela vai embora, e ela perde um auxílio-doença. Ou, às vezes, o INSS, em tese, também tem que respeitar, mas ela tem que chegar nesse ponto, muitas não conseguem. Não é como nós, advogados, que chegamos lá, ó, é pau para toda obra. Se tratar mal meu cliente, vai, ó, é comigo o negócio. É assim. Doutora Fábia sabe o que eu estou falando, porque ela trabalha com essa questão nos presídios. Vem pro peito. E é isso mesmo. Muitas vezes acontece o quê? O INSS nega. Como assim? Aqui eu tô vendo uma mulher, mas o atestado aqui, a declaração é de um homem. E aí, como é que fica? É muito complicado. Então, nesses casos, a empresa não tem o que fazer. Por isso que eu falo que o funcionário também tem que correr atrás. Pode mudar, por favor? É nesse ponto, então, que eu digo o quê? Que a importância da pessoa transexual já fazer alteração no seu registro civil, para evitar esse tipo de constrangimentos dessa natureza. Caso ela tenha que se utilizar. Aposentadoria, CAT, auxílio-doença. Com a alteração feita, tá? Com essa alteração legal feita, a pessoa, após a retificação do seu registro, o que ela faz? Ela alterou o registro, ela está lá com a certidão de nascimento. A primeira coisa que ela tem que fazer é ir fazer um novo RG. O novo RG já vai dar, colocar lá o nome bonitinho dela. Imediatamente, ela tem que ir em todos os demais órgãos. O mais importante de todos, Receita Federal. Esse é o órgão mais importante, porque a maioria dos demais órgãos utilizam-se base de dados da Receita Federal. O INSS é um exemplo disso. Então, é super necessário. Aí, quando eu coloco aí, vejam que é uma estrada de mão dupla. Por que uma estrada de mão dupla? A gente tem direitos e deveres. Para que a empresa possa respeitar todos os seus direitos, tá? Que ela também possa, em todos os seus trâmites, é necessário que a pessoa transexual entenda que ela também necessita fazer essa alteração legal. E não adianta somente cobrar. Não adianta cobrar sem que também ela faça a sua parte. Entendeu? Hoje é garantido em lei e de forma simples. Qualquer cartório do Brasil. Ah, mas eu não faço porque eu nasci lá na Piraporinha da Serra do estado da Japiranga das Fãs, sei lá eu. Lá no Nordeste. Eu vou ter que ir até lá? Não. Hoje os cartórios são interligados. Você vai num cartório aqui na cidade de Campinas e você faz esse processo. Então, é simples. Então, a pessoa transexual também precisa entender. Mas é mais fácil, às vezes, entrar na justiça. Só que quando entra na justiça, nem sempre é assim que funciona. Pode passar o próximo slide, por favor. Entendeu? Existem casos na justiça que a empresa é condenada por não respeitar, tá? A identidade de gênero do seu funcionário. Mas nesse ponto, normalmente, porque não houve o quê? Respeito à utilização de banheiro, não houve, de acordo com a identidade de gênero, houve a falta de utilização do crachá, as demais formas de identificação na própria empresa. Isso sim leva a empresa a levar várias ações na justiça por danos morais e toma na cabeça. Mas nunca quando se trata de documentos oficiais que são feitos por intermédio de banco de dados da Receita Federal. Então, é a mão dupla que eu falei. Direitos e deveres. A empresa faz, mas o funcionário colaborador, que é uma pessoa trans, também tem que correr atrás.
E por que a importância de capacitar essas empresas? Por que eu preciso capacitar essas empresas? Nós falamos das pessoas trans, mas vamos voltar um pouquinho da capacitação, não só das pessoas transexuais. Vocês entenderam o que vocês entenderam o link que eu fiz, a necessidade do registro. Agora nós vamos falar de capacitação das empresas. Capacitação não só em relação às pessoas, a identidade de gênero das pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre a questão LGBT num todo. Por quê? Vamos falar sobre homofobia, lesbofobia, transfobia. Homofobia, gente, ela pode ser definida o quê? Como um medo, o desprezo, a antipatia, a aversão ou o ódio que chega a ser irracional aos homossexuais. É o termo geral, normalmente utilizado o quê? Para se referir ao preconceito e à discriminação em razão da orientação sexual contra gays, lésbicas, que a gente chama lesbofobia, ou contra os bissexuais, chamada de bifobia. Então, tanto a lesbofobia quanto a bifobia, elas se encaixam na homofobia. Pode passar o próximo. Aí a gente tem a transfobia, que também trata o quê? Do preconceito e da discriminação em razão da identidade de gênero, como contra travestis e transexuais. Nós tive um problema numa empresa, lá atrás, que um funcionário desrespeitou, na rampa dessa empresa ainda, o funcionário desrespeitou uma pessoa transexual, uma travesti, mas de forma pejorativa. Não interessa. Esse funcionário recebeu a justa causa, mas essa pessoa entrou na justiça. E adivinha o que aconteceu com a empresa? Tomou na cabeça. Faltou o quê? Capacitação. Não é só dos gerentes, dos gestores. A capacitação de todos. Preconceito, gente, é o julgamento que fazemos sobre uma pessoa sem conhecê-la, diante de alguma característica que ela possua. Olha lá. Descobriu que era uma travesti e pronto. Pá, foi lá. Isso é uma crença, uma ideia pré-concebida que temos sobre alguém a partir do quê? De rótulos atribuídos socialmente, que é aquilo que eu não gosto. Quando a gente fala de rótulos, detesto, mas a sociedade impõe. Vou fazer o quê? Existe muito preconceito contra a população LGBT e ele que surge dos mitos construídos culturalmente a respeito o quê? Da homossexualidade, da transexualidade e da travestilidade. Infelizmente, a sociedade ela traz isso desde o seu passado. Existe sempre. Tá? A discriminação, então, ela acontece quando, a partir de um preconceito, tomamos atitudes diferenciadas, negativas contra uma pessoa. No caso de pessoas LGBT, em especial aqui, na palestra de hoje, que eu estou falando sobre as pessoas transexuais, mais especificamente as mulheres trans e as travestis, elas são agredidas verbal e fisicamente. Elas são excluídas do convívio familiar, elas são impedidas de se manifestar por se sentirem atraídas afetivo ou sexualmente por pessoas do mesmo sexo, ou até por terem identidade de gênero que não condiz com o seu sexo biológico. Isso vem de muito tempo. Aí a gente tem um outro tipo de homofobia, que a gente chama de homofobia institucional. Que é isso? Do que se trata? A homofobia institucional, ela trata o quê? Da institucionalização do preconceito contra os LGBTs por meio de normas impostas pelo Estado, como, por exemplo, a criminalização da homossexualidade lá nos países do Oriente Médio e do continente africano. Mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui agora? O que isso tem a ver? Também é manifesta essa homofobia institucional quando
em comportamentos e práticas discriminatórias cotidianas no atendimento às lésbicas, aos gays, aos bissexuais, às travestis e às transexuais, aonde? Tanto nas instituições estatais, como nas instituições privadas, nas empresas. Se a empresa não for capacitada e tiver essa manifesta prática discriminatória, está ocorrendo o quê? Uma homofobia institucional. Muitas vezes o Ministério Público é chamado, o Ministério Público do Trabalho é chamado para fazer o quê? Para fazer visita nessas empresas, para fazer aquele termo de ajuste, para que não aconteça esse tipo de homofobia. Por isso a importância da capacitação. E o que é capacitação? Pode passar o próximo, por favor. A capacitação, ela nada mais é o quê? O que significa? Tornar-se apto a habilitar-se. Vamos lá no dicionário mesmo, tá? Por exemplo, o estudo capacitou-o para o cargo. É fazer compreender ou compreender, persuadir. Ou seja, capacitou-se dos seus assuntos. É isso que a gente faz. Capacitar as empresas significa trazer a todos essa compreensão dos assuntos. E, nesse caso, compreender sobre os direitos e as obrigações nas questões sobre os direitos LGBTI. É isso que a gente faz nas empresas. E não pensem vocês que capacitar é apenas, não é somente capacitar seus diretores, gerentes, os seus gestores. Não. A capacitação deve ser feita para todos. Independente, diretor, gerente, coordenador, supervisor, líderes, enfim, todos os funcionários, até aqueles colaboradores, assim, desde o faxineiro até o gerente geral, o diretor geral. Para quê? Para que a prática do respeito se perpetue. Pode passar o próximo, por favor. Se perpetue de maneira com que isso seja natural. Essa prática, ela é super importante. Tá? Para que todos possam conviver em harmonia, evitar transtornos emocionais, psicológicos e principalmente ali, ó, também em relação à empresa, processos judiciais, que não é bom nem para a empresa e nem para o colaborador, porque é muito desgastante. Tudo isso é importante também, por quê? É importante e vem de muito tempo. É uma luta que se perpetua ao longo de muitos anos. E ela vem evoluindo também para que o mundo seja um mundo melhor para todos nós. Sem preconceito, com mais empatia e mais amor ao próximo. É isso que eu sempre falo. Sobre os direitos. Nós estamos finalizando já, tá? Eu acho que eu já estou um pouquinho estendida. A gente tem o direito à igualdade, a gente fala da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá proclamada em 1948 pela ONU, Organização das Nações Unidas. Lá já reconhecia que cada indivíduo tinha o direito ao quê? À liberdade e à dignidade. A gente fala de dignidade da pessoa humana. Vem da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A nossa Constituição Federal, ela também adota esse princípio, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Então, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, são o quê? Cidadãos, cidadãs e cidadãos, e eles têm direitos e deveres como qualquer outra pessoa. Então, ao longo da nossa história, a população LGBTI tem sido o quê? Privada de muitos direitos em decorrência dos preconceitos existentes em nossa sociedade. Por isso que eu, como advogada, hoje a minha menina dos olhos é atuar nessa área. Por isso que eu falo com tanto amor aquilo que eu estou falando hoje. Pode passar o próximo slide. Nós temos aqui no estado de São Paulo o principal marco
no estado de São Paulo, marco legal, né? O ponto é a discriminação pela lei estadual 10.948 de 2001, que dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão da orientação sexual e dá as providências. Quem é que pode ser punido? Pode passar o próximo, por favor. Quem que pode ser punido? Quais as punições? O que essa lei traz? A lei, ela pune administrativamente. Qualquer pessoa ou instituição estão sujeitos a punições civis, detentores de função público-militar, toda organização social, empresa pública ou privada. Isso eu digo. Delegacia, posto de saúde, restaurante, escola, tudo isso. Uma loja. Quais os tipos de punição que existem? A discriminação homofóbica e transfóbica, ela pode ser punida, primeiro, com advertência, pode ser punida com multa, e também, dependendo do caso, pode o estabelecimento comercial ter suspensa as suas atividades ou até cassada a licença de funcionamento. Olha o que essa lei faz. Importante a gente saber, inclusive quando a gente faz a capacitação na empresa, a empresa também pode ser passível dessa punição. E no âmbito nacional, a gente tem a decisão do STF. Pode passar o próximo, por favor? A decisão do STF de 13 de junho de 2019. Lá em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal ele julgou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão e também um mandado de injunção. E segundo essas ações, o artigo 5º da Constituição Federal determina o quê? Que qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais deve ser punida criminalmente. Então, o que o STF fez? Ele determinou que o crime de racismo seja enquadrado nos casos de agressões contra pessoas LGBT, até que uma norma específica seja aprovada pelo Congresso Nacional. Então, foi isso que aconteceu. Então, só para finalizar, aqui eu falei um pouquinho, expliquei um pouco sobre as pessoas, identidade de gênero, orientação sexual, sobre as pessoas transexuais e a necessidade, a importância do registro, que é simples, não é difícil, e principalmente da capacitação, justamente para evitar que essas empresas sofram processos, que esses processos sejam desgastantes, tanto economicamente para a empresa, como desgastante emocionalmente para a pessoa que tem que entrar. E é isso que eu tinha que falar para vocês. Eu agradeço bastante quem esteve presente, muito obrigada, espero ter suprido as expectativas, não sei se foi um pouco extenso ou não. Aqui, quem quiser, meu Facebook, tá ali, Ana Carolina Camargo Oliveira, meu Instagram também, Ana Carolina Camargo Oliveira, vai ver um pouquinho da minha vida, porque rede social hoje é assim, né? Eu advogo, eu virei coach de vida saudável, eu sou mãe de 3 filhos, eu sou esposa, eu sou uma pessoa normal, como todo mundo. E não precisamos de rótulos. O que eu falei hoje é o que a sociedade impôs ao longo do tempo, mas a minha luta, como advogada, que trabalha com direitos humanos, com direitos das pessoas LGBTQIA+, né? Somos todos, é justamente para que a gente não tenha essas caixinhas, essas siglas, esses rótulos. Mais empatia, gente, mais amor. E como eu falo sempre, gratidão. Gratidão por estarmos aqui. Passei um ano complicado, mas estou aqui e estou muito feliz de ter feito a palestra para vocês. Agradeço imensamente toda a diretoria da UAP. E antes que eu me esqueça, a São Paulo, a minha presidenta lá da Comissão da Diversidade Sexual, Marina Ganzaroli, que me deu super apoio, sempre me dá um apoio, é uma super ativista e faz muito por muitos e é super atuante em São Paulo. Agradeço a ela também, toda a diretoria de São Paulo, diretoria de Campinas, presidente Dr. Daniel Blickstein,
hoje, a doutora Luciana, que esteve com a gente, em especial a minha amiga do coração, Fábia, que me deu essa oportunidade. Sem esquecer da minha amiga do coração, a Tereza Zabala, minha vice. E é isso. Espero que eu tenha suprido a necessidade de vocês. Um muito obrigado, gratidão e um ótimo resto de semana para todos nós. Gostaria de agradecer. Carol, foi uma aula, né? Foi uma aula. Eu aprendi muita coisa, anotei muita coisa. Por mais que a gente entenda de algumas esferas, a gente descobre que tem muita, mas muita coisa que eu não entendo. Então, assim, para você pode ter sido extenso por estar falando direto, ligando, desligando o celular, etc. e tal. Mas para a gente foi uma aula. Eu estou vendo pelos comentários, todo mundo achou espetacular, então foi uma palestra incrível, então todo mundo gostou muito. Então, para mim foi show, para a comissão foi um presente. Você está fechando a nossa segunda semana com chave de ouro. Foi uma palestra espetacular. Gratidão, minha amiga. Fiquei, assim, muito emocionada de ver a dedicação sua e, acima de tudo, ver que você faz de coração as coisas. Então, muito obrigada mesmo. Agradeço mais uma vez São Paulo por todo o apoio. Agradeço minhas superpoderosas, Andressa, Carol, Beatriz, Miriam, a minha comissão, a Samanta, que fez hoje o convite online através de um vídeo. Muito agradeço obrigada. o PT, que está aqui nos vendo. Agradeço também a Ana Paula Ramos, da minha comissão, que também está sempre muito presente, nos apoiando. Agradeço a diretoria da OAB, o que faço no nome da nossa vice-presidente, que acompanhou até quase o finalzinho, Luciana Freitas. Muito obrigada por tudo, gratidão. Tenham todos uma boa noite. Se cuidem. Fabi, posso aproveitar rapidinho, 2 minutos, nem isso? Lógico. Nossa comissão, a Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB Campinas, presidida por mim, e pela Tereza e pelos demais membros, nós estamos organizando um evento online para esse ano. Ano passado foi um ano mais complicado, eu sou um pouco devagar com essa questão digital, também tive Covid ano passado, mas nós estamos organizando. Então, fica o convite para quem assistiu à palestra de hoje, que vem evento por aí, e que eu espero contar com a presença de todos também. Muito obrigada. Com certeza, pode contar com a presença da minha comissão, que ela está sempre muito presente, e com os demais que assistiram aqui, com alunos seus que estão te elogiando muito, com o pessoal da minha comissão também, e foi uma noite incrível. Muito obrigada, gratidão, muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite.